Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 5, nós vamos ler o verso 8. Aleluia. Verso 8. A Bíblia diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, esta é a tua palavra, nós te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de podermos estar aqui, ó Pai, celebrando o teu santo nome, aprendendo, ó Pai querido, mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Ó Deus, nós pedimos que através da ação do teu Espírito Santo, que venhamos, ó Pai, receber, Pai, algo poderoso nesta noite. Pai, que a tua palavra possa gerar frutos em nossos corações, que a tua palavra possa transformar, revigorar as nossas forças. Ó Deus, nós clamamos a tua presença, declaramos, ó Pai, ó Deus, a ação, a liberdade do Espírito Santo para agir neste lugar. Em nome de Jesus, fala com cada coração, ó Deus. Nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Você pode tomar teu assento. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quem já me conhece há um tempo, conhece um pouquinho da minha história. Eu saí praticamente de um ambiente totalmente diferente do que se diz os bastidores de igreja, as atividades da igreja. Eu era treinador de cavalo, eu treinei cavalos por mais de 20 anos na minha vida. Treinando, participando de provas, tive o privilégio de nascer em berço evangélico. Meu pai me criou na igreja desde berço, desde pequeno. Mas morando sempre no interior, morava em Minas Gerais, e sempre lidando com o campo, lidando com animais. E foi aí que eu desenvolvi um trabalho, uma doma diferente do que as pessoas estão acostumadas. Hoje já tem vídeos, hoje já tem cursos, hoje já tem até livro que falam sobre isso. A doma doce. E tem pessoas que entram em cursos para aprender sobre isso. Mas foi 20 anos treinando, domando, dando aulas. E, claro, servindo na casa do Senhor também, desde pequeno. E, em meio a tudo isso, o Senhor me ensinou algumas coisas, onde eu consegui fazer ali um paralelo daquilo que é um crescimento espiritual, um desenvolvimento espiritual na vida de um homem, tanto um desenvolvimento daquilo que um animal que a gente está treinando, daquilo que a gente está preparando ele para se tornar. E eu percebi que há coisas muito parecidas, há métodos muito parecidos naquilo que a gente pretende realizar na doma de um potro, naquilo que a gente pretende formar na doma de um animal, de um cavalo. E sobre isso eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. O texto que eu li, ele vai dizer que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aleluia. Sendo consumado, vencer a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aleluia. Nós sabemos que quando a gente pegava um potro selvagem, irmão, um potro selvagem de nada vai servir se ele não for domado, se ele não for domesticado, se ele não for ali tratado no seu comportamento. Se é uma coisa que atrapalha muito a vida de um homem, daquilo que é os seus afazeres, daquilo que é o seu sacerdócio dentro de casa, como um pai, como um marido, é o teu comportamento. Você pode dizer glória a Deus? Se tem coisas que precisam ser transformadas e curadas e trabalhadas na vida de um homem, é o tal do comportamento. Aleluia. E eu declaro assim, irmão, como um potro selvagem. Um homem que não tem controle, um homem que não tem propósitos, um homem que não tem limites, ele não vai servir para nada.
a não ser para causar confusão, problemas na sociedade e fazer com que pessoas sofram. Porque uma pessoa sem controle, ele não tem um propósito ali definido, ele não tem ali algo que a gente possa dizer ali que ele vai se tornar alguém, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, ou seja, não dá para dizer o que uma pessoa que não tem controle de si vai se tornar. A mesma coisa é quando nós treinávamos os animais, aqueles animais rebeldes, aqueles animais indomáveis, que quebravam cercas, que estouravam cabrestos, que pulavam, que disparavam com as pessoas em cima. Geralmente, quando acontecia isso, esses animais eles iam perdendo o seu valor. Alguém já está entendendo aqui? Eles iam perdendo o seu valor. Quando eu recebi um animal para treinar, ele tinha vindo dos Estados Unidos, era um puro sangue, inglês com quarto de milha, era potência e velocidade, irmão. Quarto de milha, potência, inglês, velocidade. E ele chegou para mim domesticar, ele já tinha passado por 2 lugares. Nos 2 lugares não tiveram sucesso no treinamento deste animal, ao ponto de deixar ele cego do olho esquerdo. Tamanho trabalho que esse animal deu. E ele chegou para mim treinar ele, e eu precisei iniciar esse animal do zero, começar tudo de novo. Eu precisei fazer com que ele desaprendesse tudo o que ele tinha aprendido de errado. E muitas vezes na nossa vida você vai ter que desaprender o que você aprendeu a fazer errado. E para você desaprender o que você aprendeu a fazer errado, irmão, há uma necessidade de você se submeter ao governo, ao senhorio de um treinador. E eu queria que você entendesse uma coisa: o Espírito Santo de Deus, ele não é só o consolador, ele não é só o guia, ele não é só aquele que quer trabalhar a santidade da igreja, mas o Espírito Santo, além de ser guia, além de ser aquele que quer refletir Jesus em nós, o Espírito Santo também é o nosso treinador. O Espírito Santo, ele está nos treinando. E se você quer cada dia mais se tornar alguém de valor, se submeta ao treinamento do Espírito Santo. Se você quer cada dia mais se tornar um homem de valor, se submeta ao trabalhar do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Irmão, do potro selvagem ao filho obediente. Você pode dizer para o teu irmão: do potro selvagem ao filho obediente. Quem quer se tornar um filho obediente aqui? O que faz um potro selvagem? Só dá coice, irmão. O potro selvagem, ele dá coice, ele estoura a cerca, ele ultrapassa limites, ele fere as pessoas. Então que você não seja um potro selvagem, mas que você seja um filho obediente. Filho obediente que se submete ao senhorio, o governo do Espírito Santo que está sobre nós. Porque o texto que nós lemos vai falar que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus, ele deixou um exemplo para nós. Ele aprendeu a ser obediente por aquilo que padeceu, está escrito. Irmão, e um cavalo selvagem, por mais forte e veloz que ele seja, ele não pode ser usado para grandes propósitos. Quem está entendendo isso aqui? Não pode ser usado para grandes propósitos. Até ele ser domado e treinado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é o homem também diante de Deus. Lembra que eu falei para vocês que eu consegui, o Espírito Santo me deu essa capacidade de discernir isso, de fazer um paralelo? Um homem, mesmo que ele seja cheio de força, cheio de talento, irmão, ele será incapaz de cumprir o propósito dele. Ele será incapaz de cumprir o propósito de Deus se ele não passar pela escola da obediência. É necessário que nós passemos pela escola da obediência. Quem aqui, irmão, quer entrar e passar pela escola da obediência? Se você for olhar na Bíblia, você sabe que Elias passou por este caminho. Elias também passou pelo treinamento de Deus. Aleluia! E no final acabou tudo bem.
Cristo, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Irmão, em cada dia na vida do homem, o Senhor tem dado oportunidade para você passar por treinamentos que vão desenvolver você, que vai fazer você crescer espiritualmente, que vai forjar o seu caráter, que vai tornar você um homem maduro. Sabe aquele homem que quando a pessoa está perto dele e ele abre a boca, a pessoa já sente segurança, já sente autoridade, já sente firmeza? Aquele homem que quando está em casa e ele fala com os filhos, meu pai está falando. Quando ele fala em casa, a esposa sente admiração por aquilo que sai da boca do esposo. Por quê? Porque este homem, ele está passando pela escola da obediência. Aleluia! Aleluia! E nós precisamos passar por este treinamento também. Nós precisamos passar por este treinamento também. Ser moldados pela vontade de Deus, para que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vidas. Aleluia! Pastor, e o que é um cavalo selvagem? O cavalo selvagem, eu associo ele a um homem natural. Forte, né, irmãos? É um homem natural. O quê? O cavalo selvagem, você pode assimilar ele àquele homem bruto, aquele homem indomável, aquele homem que é guiado pelos seus instintos. E a pior coisa do mundo, irmão, é uma pessoa guiada pelo instinto. Que você possa ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Que você possa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Que você submeta seus instintos ao governo do Senhor Jesus Cristo. Que você se submeta aos seus instintos ao governo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque o homem natural, irmão, ele é dominado pela rebeldia. O homem natural, ele é dominado pelo pecado. A palavra do Senhor diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E nós precisamos, assim como um cavalo precisa de um cabresto, o homem também precisa de um. Sabe qual é o cabresto? A palavra de Deus. E eu trouxe aqui uma ferramenta que eu usava. É um cabresto. Deve ter uns 20 anos para lá, irmão, essa ferramenta aqui. Está até cheirando cavalo. Ô cheirinho. Que saudade. Imagina, brincadeira. Isso aqui é um levantador. Isso aqui é um levantador. Essa ferramenta aqui, irmão, se coloca na boca do cavalo. Para cavalo rebelde. Quando o cavalo é muito rebelde, então o treinador ele aplica essa ferramenta aqui. É uma ferramenta de correção. Fala para o teu irmão, correção. É uma ferramenta de correção. Por quê? Porque ela é aplicada, irmão. A dor que se aplica nas mandíbulas aqui do animal é uma dor considerável. Se ele não respeitar isso aqui. Então, o cavalo ele precisa ser submetido a uma rotina de treino. Mesmo quando ele não entende. Eu creio que Deus está falando com você aqui. Tem coisas que você se submete, ou tem coisas, ou existem experiências, ou existem situações que você tem passado, irmão, que você não está entendendo. Mas muitas vezes é uma rotina que Deus está criando para treinar você. Porque aqui, quando o animal era duro do lado esquerdo, a gente amarrava isso aqui na sela, aqui no pito da sela, e deixava ele do lado que ele é duro, amarrado aqui, 10, 15 minutos. Quando ele parasse de exercer pressão, a gente ia perceber então que ele estava melhorando. Deus está falando aqui. O que é essa pressão? Em vez dele esticar,
ele vai aproximar. Porque Deus não quer te distanciar. Deus quer te aproximar. E às vezes a pressão que Deus exerce sobre você, irmão, você não cede. Você quer fazer força com Deus. E quanto mais força você fazer contra Ele, irmão, maior será a pressão que Ele vai exercer sobre você. Você pode dizer glória a Deus? Porque se você estiver debaixo de um treinamento desse, significa que Deus está investindo na tua vida, porque Ele reconheceu o valor em você, porque Ele já te viu como um homem incrível, como um homem maravilhoso, como um homem extraordinário, e você precisa ser lapidado, você precisa ser transformado. Então, se está tendo muita pressão, glorifica a Deus. Glorifica o Senhor. Porque às vezes o homem chega, eu não aguento mais. Irmão, fica aquele homem chorão. Irmão, aguenta. Quem assistiu o Rock aqui? Rock Balboa. Não é o tanto que você aguenta. Não é o tanto que você suporta o soco. É o tanto que você resiste. Mas aqui voltando, quando o animal ele começa a ceder à pressão, então a gente vai e dá mais corda para ele aqui, ó. A gente afrouxa mais a pressão. Quando ele cede, a gente afrouxa. Quando ele briga, a gente aperta. Quem está entendendo? E aí ele fica bom desse lado. Aí o outro lado, a gente faz a mesma coisa. Existem lados que são mais maleáveis que o outro. Então a pressão será sempre maior do lado que aquele animal exerce maior pressão. Então muitas vezes a área que você tem mais dificuldade de ceder vai ser a área que você vai ser mais pressionado. Vai ser a área que você vai ser mais pressionado. E não adianta, irmão, ficar se lamentando. Porque o processo é individual. O treinador treina um por vez. E ele é extraordinário naquilo que ele faz. Porque tudo que ele começa, ele termina e ele termina bem feito. Ele não para no meio do caminho. Se Deus começou algo na tua vida, irmão, agradeça a Ele. Falou, Senhor, vamos até o final. Porque no final você vai ver o resultado. E o resultado é sempre melhor e maior do que o início. E aí, irmão, o animal agora, antes ele não virava do lado esquerdo, tinha que fazer muita pressão, boca dura. Não virava do lado direito, boca dura. Agora está maleável. Eu treinava os meus animais, irmão, eu deixava eles ao ponto de eu ir de um aras para o outro sem usar cabresto. Sem usar cabresto. Por quê? Porque ele aprendeu a executar sozinho. Não existe mais aquela pressão para fazer, ele faz com alegria, com satisfação. E tudo que vem de Deus, irmão, se algo ainda não aconteceu com você, você precisa começar a orar. Senhor, eu quero fazer aquilo que é do Senhor, eu quero fazer com satisfação, com alegria. Não fazer emburrado, não fazer empurrado. Alguém está me empurrando para fazer, alguém está pressionando. Não, irmão, quando está bem treinado, não precisa nem de cabresto. Não precisa nem de cabresto. Porque eu ia de um aras para o outro, eu pedia passo, o animal ia no passo. Eu pedia trote, ele ia no trote. Eu pedia 3 pés, ele ia 3 pés. Eu colocava os pés para frente, ele parava. Se eu baixasse um pouco o corpo, ele recuava. E se eu colocasse o corpo para frente, ele abaixava. Por quê? Agora ele estava me servindo. Agora ele estava me servindo. E animal bem trabalhado, bem treinado, e que serve o cavaleiro, ganha água limpa, ração de qualidade, alfafa da mais cara e baia limpa e sequinha. Às vezes a gente acha que é de qualquer jeito que a gente recebe as coisas. E a gente não se submete a nada. E aí,
O animal ainda, agora virando do lado esquerdo, virando do lado direito. Só que ele ainda estava boca dura. Porque eu pedia para parar, ele não parava. Eu puxava a rédea, ele fazia assim, ó. Aí o que a gente fazia? A gente pegava as duas rédeas, passava pela barrigueira, e ele era obrigado a fazer isso, ó. E aí ele ficava andando, por meia hora às vezes. Quando ele começasse a ceder, precisava quebrar aqui a nuca dele. Muito nariz empinado. Muito pescoção alto. Sabe? Quando andava na rua, podia atropelar até o poste, porque não te via. Andava assim, ó. Sabe aquela pessoa soberba? No mundo animal tem também, irmão. Porque não é pela força. É pelo meu espírito. Só que no caso, depois que ele passava por esse treinamento, e aí ele aprendeu a ceder. Sabe como é que é o nome dessa ferramenta aqui? Levantador. Porque antes de Deus te levantar, você vai ter que aprender a se curvar. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Antes de Deus te levantar, você vai ter que aprender a se curvar. Irmão, e quando você está curvado, é a coisa mais linda do mundo. Os esforços diminuem, a canseira diminui. Porque quando eu tinha que me comunicar com um cavalo por uma linguagem de sinais, eu colocava ele para rodar no redondel. Quantos aqui conhecem redondel? Aquele cercado redondo. Todo mundo conhece. Que Suzano, então, nem se fale. A gente colocava ele para rodar, e eu no meio. Quanto maior a pressão, maior seria a velocidade dele. Mais ele corria. E aí tem uma hora que ele começa a correr, e ele começa a falar comigo. Ele começa a baixar uma orelha, ele começa a baixar a cabeça, mordiscar a boca, e aí ele está começando a falar comigo, tipo assim, vamos negociar? Eu estou cansado de correr. Será que eu posso parar? Aí lembra que eu falei para você que Deus não quer te distanciar, Deus quer te aproximar? Porque quanto maior a pressão, mais ele corria. Mas quando eu ia tirando a pressão, porque, irmão, eu tirava a pressão não porque eu queria tirar, mas porque ele se submetia. Ele se submetia. E quando ele estava se submetendo, ele começava a baixar a cabeça e diminuir. Aí então eu tirava a pressão dos olhos, olhava para a paleta dele e depois eu olhava para os pés dele. Quando eu olhava para os pés dele, então ele parava. Aí sabe o que acontecia? Este animal ia e ficava lá perto de mim. E aí se eu me movesse, ele movia também. Ah, pastor, mas ele fazia isso porque ele estava cansado. Irmão, deixa de ser natural. Ele fazia isso porque ele entendeu que segurança, do meu lado ele estava seguro. Do meu lado tinha descanso. Do meu lado tinha segurança. E muitas vezes você está correndo de Deus. Muitas vezes você está fugindo para lá e para cá e você não tem paz, você não tem segurança, você não tem descanso. Quando você parar de correr, você perceber que o Espírito Santo está de braços abertos dizendo, venha para perto de mim, anda comigo. Você vai encontrar abrigo, você vai encontrar descanso. Você vai encontrar alegria, satisfação. E nada mais vai preencher o seu coração a não ser somente a presença de Jesus. Você vai parar de se importar, irmão, em ganhar coisas materiais, em ter coisas para mostrar para os outros, em ostentar alguma coisa. Não porque eu preciso disso para mostrar para ele que eu estou bem de vida. Não que eu preciso obter isso para mostrar para os outros que eu sou o cara. Não. A presença do Senhor já basta. E Ele nos conduz. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te levar.
Eu lembro que este animal que chegou para mim, treinar nos Estados Unidos, chamava tufão. Olha o nome do animal, irmão, tufão. Uma velocidade extraordinária, mas não servia para nada. Não servia para nada. Uma força bruta extraordinária, mas não servia para nada. Por quê? Porque precisava ser treinado e domado. Muitas vezes a sua força bruta, o teu conhecimento, sabe, irmão, isso que você tem, que você acha que é mais do que os outros, muitas vezes não vai servir de nada, se você não submeter isso ao governo do Espírito Santo na tua vida. Não vai. Fala para o teu irmão, treinamento é disciplina do Espírito. Aleluia. Então o cavalo precisa se submeter a isso, mesmo quando ele não entende. A dor e a renúncia moldam o nosso caráter. Aprendam isso. Quando você está renunciando a alguma coisa, você não está perdendo nada, irmão. Você está ganhando coisas lá na frente. Você vai receber lá na frente. Então, que você possa aprender isso, que a dor e a renúncia moldam o nosso caráter e a nossa obediência. Eu lembro desse animal que chegou, que eu falei dele, que era cego. E eu comecei tudo de novo. Porque ele estava aprendendo do jeito errado. Mas agora ele vai aprender do jeito certo. Se até hoje você aprendeu do jeito errado, irmão, a partir de hoje você vai aprender do jeito certo. Que o Espírito Santo de Deus vai te conduzir para viver aquilo que você foi chamado para viver. Ah, tem gente recebendo aqui, irmão, não é pela tua fé, se não for pela tua, vai pela minha, porque o Espírito Santo está muito forte, está falando com a gente aqui nesta noite. Está falando com a gente aqui nesta noite, e quem receber vai viver o extraordinário. Vai viver o extraordinário. Porque tudo aquilo que causou dor, tudo aquilo que causou decepção, tudo aquilo que era as cicatrizes do tempo que ele viveu, daquilo que fizeram com ele. Ele pegou treinadores que judiaram dele, que submeteram ele a treinamentos difíceis, e ele não compreendia aquilo, e ele se rebelou contra aquilo. Eu comecei tudo de novo. Tirei cela, tirei cabresto, tirei tudo. Ia treinar ele em noites de lua cheia, com os obstáculos caídos no chão. E eu expliquei para ele, faça na sua força, faça na sua habilidade, faça do jeito que Deus te fez para fazer. Não se compare com outros. Não se compare, você é único. Isso aqui que eu estou falando para você, irmão, é o que eu falava com ele, tá? Você é único. E eu falava para ele assim, você nasceu para ser campeão. Você é campeão, irmão. Você é campeão. Se você soubesse o poder e a unção e a força que há sobre a tua vida, irmão, você nunca mais andaria por aí cabisbaixo. Você nunca mais andaria por aí cabisbaixo, mendigando a atenção de alguém. Você não precisa disso. Deus te fez único. E vou dizer para você uma coisa, fala para o teu irmão aí que está do teu lado, você é incrível. Fala de novo, você é incrível. Daqui a pouco vem os críticos de internet falar, a mensagem de alta ajuda. Não é. É o dia a dia. É o dia a dia. E sabe o que aconteceu? Esse animal começou a aprender a fazer do jeito certo. Porque quando é treinado do jeito certo, aprende a fazer do jeito certo. E não existe professor melhor do que o Espírito Santo. Não existe professor melhor do que o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Toda vez que esse animal chegava nas provas, ele era conhecido como amassa-carro. Porque ele empinava e rodopiava, irmão, e já amassou carro. Criava uma confusão quando chamava o nome dele nos alto-falantes, as pessoas fugiam dele porque ele poderia machucar alguém, ele tinha muita força, era indomável. Até um dia que teve uma prova aqui em Ribeirão Pires, eu entrei às 2 da manhã e chamaram o nome dele. Só que antes de chamar,
eu fiz ele passar por um teste. Qual foi o teste, pastor? Eu fui no banheiro. Sabe aqueles banheiros, não lembro o nome daquilo, químico, aquele negócio horrível. Mas, eu tive que ir lá. Só que era para fazer um teste. Irmão, eu deixei esse animal no meio dos outros, amarrado, e fui no banheiro. Esse cavalo levantou a cabeça no meio dos outros e começou a relinchar. O que estava acontecendo com ele? Preocupado. Onde é que está o meu treinador? Eu preciso dele. E rinchava, irmão. E rinchava. Quando ele me viu, você precisa ver a alegria. É que não deu para preparar uma foto dele, senão, mas tem uma foto dele linda em casa, eu montado nele com uns troféuzinhos aqui, porque depois ele virou campeão mesmo. E aí, quando ele me viu, ele ficou alegre. E aí eu pensei, é hoje. É hoje. E quando chamou o nome dele no alto-falante, porque é sempre o conjunto, cavalo e cavaleiro. Irmão, chegou a hora da montaria. E o que é a montaria? A montaria, ela é praticamente uma submissão. E o homem precisa aprender a se submeter à vontade de Deus. Porque o cavalo, ele só é útil quando ele aceita o peso do cavaleiro. Se ele não aceitar o peso do cavaleiro, do que adianta um cavalo? Então o cavalo só é útil quando ele aceita o peso do cavaleiro. E ele não me aceitava, irmão. Até esse dia. Depois de muitos treinamentos, muitas noites de lua, muitos obstáculos no chão. Chamaram o nome dele e o pessoal começou a dar risada. Ah, lá vem ele, lá vem espalhar a roda. Irmão, esse cavalo chegou. E aí ele deu show. Porque eu entrei na pista com ele andando a pé. E ele andando atrás de mim. Quando chegou perto do fotocélula aí que eu coloquei o cabresto, porque precisa colocar. Eu acho que se fosse correr sem, acho que ele corria. Tamanho entrosamento, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Tamanho entrosamento. Quem aqui quer ser entrosado com o Espírito Santo? Porque quando a gente está entrosado com o Espírito Santo, irmão, as suas atitudes, as suas ações serão certas. Serão certas. E aí falaram, Gesiel, pista liberada. Pois antes de ir, você vai ter que recuar. Presta atenção, irmão. Antes de ir para algo grande na tua vida, você vai ter que aprender algumas vezes a recuar. Para corrigir alguns. E aí quando disseram pista liberada, eu falei, vamos recuar, Tufão. Mas recuar para quê? Eu acho que ele poderia pensar, recuar para quê? Eu falei, irmão, é porque é recuando que se vai com mais força para frente. É recuando que se vai com mais força para frente. Às vezes, irmão, não vá com tanta pressa, mas vá no comando de Deus. Porque eu falei, vamos recuar. E aí eu coloquei as pernas para trás, só ergui as mãos. Lembra do cavalo do queixo duro, irmão? Eu só fazia assim, ele fazia assim, ó. Lembra que eu te falei que antes de Deus levantar você, ele vai aprender, ele vai ter que ensinar você a se curvar? E aí ele fez assim, quando ele fez assim, eu falei, vai. Esse animal partiu, irmão, como se fosse uma cavalaria. Tamanha velocidade. Nesta noite ele ficou em quarto na classificação geral, que para mim já foi uma vitória. Porque até chegar ao pódio, irmão, é de passo em passo, é de degrau em degrau. Vai devagar que você vai chegar, mas vai fazendo certo. Até um dia que teve uma prova aqui em Guararema, isso foi em 2003, eu tinha 23 anos, hoje eu estou com 45, esse animal já estava famoso, lembra, irmão? Não existe impossíveis para o Senhor. Deus pode mudar a circunstância da tua vida, Deus pode mudar a situação que você possa estar vivendo, Deus pode mudar a qualquer momento. Se você se submeter e começar a caminhar com Deus, e se submeter ao senhorio, ao treinamento dEle, aleluia. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Fala para o teu irmão, o quebrantamento, vamos lá, o quebrantamento gera utilidade.
Isso aqui não é frase de efeito, não, irmão. É a verdade. É porque é no quebrantamento que a gente reconhece que a gente precisa. É no quebrantamento que a gente deixa a soberba e o orgulho de lado e a gente se rende ao trabalhar do Senhor na nossa vida. Aleluia! E nesta prova de Guararema, irmão, o primeiro colocado tinha feito 17,18 alguma coisa, era um tempo extraordinário, ele era campeão do ano da BQM da época. E lá vai eu, e o pessoal lá treinando seus animais e correndo para lá e correndo para cá e aquecendo, e eu baixei a tampa da picape que eu estava, comprei uma caixa de cenoura. Toma, Tufão, cenoura. Toma, Tufão, cenoura, vamos comer. Deixa o povo aquecer, vamos comer. Tranquilidade, irmão. Tranquilidade. Você precisa ser seguro da tua identidade em Deus. E ter tranquilidade. Quando chegar o momento a gente vai. E aí anunciaram o nosso nome, irmãos. E esse animal entrou comigo na pista. Do mesmo jeito que eu ensinei ele. Cabeça baixa, andando devagar. Eu pedi para recuar, ele recuou. E quando eu falei, vai... Lembrando que ele era cego do olho esquerdo. Quando eu falei, vai, ele foi. Sabe qual foi o tempo desse animal? 16,150 alguma coisa. Até hoje o recorde dele está nessa pista aí. Mas por que eu estou te contando isso? Porque foi a partir do momento que ele se submeteu a um treinamento, que ele submeteu a deixar que alguém ensinasse ele qual era a forma certa. Então ele começou a conquistar. Na vida de um homem é a mesma forma. É do mesmo jeito. Aleluia. Um cavalo treinado torna-se um instrumento de vitória na vida de um cavaleiro. Agora um homem, irmão, presta atenção, um homem trabalhado, um homem moldado, com o seu comportamento todo dia, sabe, sendo trabalhado, ele se torna um instrumento nas mãos de Deus. Ele se torna um instrumento nas mãos de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um cristão transformado, ele se torna um soldado nas mãos de Cristo, ele se torna um soldado nas mãos do Senhor. O que era indomável, agora é canal de bênçãos para o reino. O que era indomável, agora é canal de bênçãos para o reino. Quem aqui, irmão, quer ser canal de bênção? Canal de bênção para o reino, canal de bênção para a sua casa, canal de bênção lá no seu trabalho. Aleluia, aleluia. E o homem, ele precisa disso, ele precisa entender isso. Eu quero perseverar nesse processo de transformação. E aqui eu quero encerrar essa palavra. Eu quero já convidar você que quer perseverar nesse processo de transformação. Eu quero declarar, irmão, na autoridade do nome de Jesus, que você vai viver muitas vitórias na tua vida. Porque você nasceu para ser vitorioso, você nasceu para ser incrível. Muitas coisas só precisam ser transformadas no nosso comportamento. E você vai submeter o seu comportamento ao Senhor. Você vai submeter a tua vida ao Senhor. Pai, realiza em mim o que tu queres. Faça de mim o que tu desejar. Aleluia. Aleluia. Porque, irmão, um crente, um homem obediente, ele glorifica o Senhor. Um crente, um homem obediente, ele glorifica o Senhor. E nós fomos chamados para isso, para glorificar a Deus. E nada como glorificar o Senhor através da nossa obediência. Existe um processo, mas esse processo é maravilhoso. E eu vou repetir novamente: Deus não quer te distanciar,
Ele quer te aproximar. E quanto mais você cede, menor vai ser a pressão. Quanto mais você ceder, menor vai ser a pressão. Às vezes você fala, eu não estou aguentando a pressão, está demais. Talvez é porque você não está cedendo. Talvez é porque você não está cedendo. Irmão, e nada como você mesmo para saber aquilo que precisa ser entregue, deixado, abandonado. Porque quando nós fazemos o treinamento, e algum animal, às vezes, ele queria pular a cerca, pular o redondel. Só que quando ele pulava o redondel, ele se machucava. Rasgava o peito, cortava as pernas. É a mesma forma quando um homem quer fugir da presença de Deus, ele só se machuca. É a mesma coisa quando um homem quer fugir daquilo que Deus quer fazer através da vida dele. Ele só se machuca. Fala para o teu irmão assim: primeiro, Deus trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Fica de pé, queridos. Fica de pé. Primeiro Deus trabalha em você, para depois Deus trabalhar através de você. Quem quer aqui, irmão? Quem aqui quer ser um canal? Quem quer aqui quer ser um instrumento? O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. Há uma graça, um poder de Deus neste lugar. O cavalo selvagem, ele precisa ser domado e treinado para cumprir o seu propósito, irmão. O cavalo, ele precisa ser domado e treinado para cumprir o seu propósito. E o homem natural, ele precisa ser transformado. O homem natural, ele precisa ser transformado pelo Espírito Santo, para viver o propósito que Deus tem na vida dele. Eu acho que não tem uma mensagem tão prática igual essa que você tem ouvido, irmão. Tão prática. E Deus está falando conosco aqui. Aleluia. E eu gostaria de convidar você aqui no altar. Você que ainda tem algumas resistências. Se há ainda resistências. Lembra que eu te falei? Força de um lado, força de um outro, força para cá. Existem áreas na nossa vida que a gente apresenta resistências. E você precisa aprender a ceder essas. Irmão, eu vou falar para você. Quanto maior você resistir, maior será a pressão. Já que Deus te chamou, por que você não participa daquilo que Ele tem para fazer na tua vida? Se você está aqui, irmão, você não está aqui por acaso. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito, e tudo que Deus faz é grande, é extraordinário. Eu gostaria de convidar você até o altar, para você vir aqui a orar conosco. Venha, porque o Espírito Santo está falando conosco. Venha já rendido. Venha já rendido. Senhor, eis-me aqui. Eu estou voltando para casa hoje com uma nova mentalidade. Estou voltando para casa hoje, Senhor, uma nova mentalidade. Aleluias. Aleluias. O Senhor é glorioso. O Senhor é poderoso. Há uma presença do Senhor neste lugar. Irmão, e você vai contar testemunho de coisas novas depois deste culto. Você vai contar testemunho de coisas novas depois deste culto. O Senhor não quer te distanciar, o Senhor quer te aproximar. Você é uma pessoa incrível. Você é um homem de Deus. Você é um homem cheio de dons. Você é um homem cheio de virtudes. E o Senhor vai usar tudo isso que você tem
Mas para que isso seja possível, você precisa permitir que Ele possa atuar através da tua vida. Você precisa permitir que Ele possa atuar através da tua vida. Você não vai mais correr, mas você vai caminhar com Ele. Você não vai mais correr, mas você vai caminhar com Ele. Serão um só. Haverá um entrosamento extraordinário. Você ouvirá a voz dEle, você sentirá o toque dEle, você ouvirá a voz dEle dizendo: filho, estou aqui. Filho, não se desespere. Filho, eu tenho a estratégia para este negócio. Filho, eu tenho agora a solução para essa preocupação, porque eu estou contigo, eu não te abandonei. Labacandere, labachore, candaralabás. Orelebe, candaralabachei. Ó Deus, nós oramos nesta noite. Senhor, nós declaramos o Teu agir. Senhor, nós declaramos, Pai, a Tua manifestação sobre este lugar. Pai, declaramos estes homens tocados agora. Declaramos, ó Deus, esses homens, ó Pai amado, impactados agora pela Tua presença. Declaramos mentes transformadas, comportamentos transformados. Que haja comportamentos transformados aqui nesta noite. Que haja mudanças de comportamentos aqui nesta noite. Que haja transformação na mente aqui nesta noite. Oh, Shaddai, Kerei, Lalamakandarabachore, Kandere, Labalalabas. Aleluia!